Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cícero Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola e nesta aula nós vamos dar sequência à nossa função exponencial, como resolver algumas situações contextualizadas utilizando a equação exponencial. Então olha só, quando uma matéria é radioativa, é comum que a sua massa se desintegre no decorrer do tempo, de forma exponencial. O Césio 137, por exemplo, possui meia-vida após 30 anos, ou seja, se havia inicialmente uma massa M0 de Césio, após 30 anos haverá metade. Bom, para descrever melhor essa situação, temos a função exponencial aqui ao lado, essa função exponencial, onde o MO é a massa inicial e o X é a quantidade de meia-vida, certo? E aqui é a massa final. Tá bom? Massa é que a gente fala que é peso. Você vai na balança na farmácia, é peso. Bom, pensando nisso, se houver 80 gramas de Césio, tá bom? De massa inicial, inicialmente, após 150 anos, qual é o total de massa se ela vai se desintegrando? Então, diante disso, nós temos que pensar o seguinte: observe que aqui são duas variáveis, certo? Professor, como assim duas variáveis? Tem três aqui? Não. Nós vamos calcular aqui, observe, essa é a massa final, tá bom? A massa final depende da inicial e desse expoente aqui que é o tempo, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho hoje 80 quilos de massa, tá bom? E aí eu vou fazer algumas coisas, posso aumentar minha massa ou diminuir. Tomara que diminui através de um regimão aí, tá? Agora só, primeiro, quem é o MO? Massa inicial. E a massa inicial, 80 gramas. Então, o Y, o Y que é a massa final, só para você entender, tá? Que é o f de x. Lembrando, lembra que eu falei para vocês? Que aqui são duas variáveis em função, o Y em função do x. Tá, então, professor, deixa f de x mesmo. Tudo bem, tanto faz. Tá? Então, vamos deixar aqui o f de x para não criar problema na sua cabeça. Mas olha, o y é uma variável que nós vamos calcular, simples assim, tá bom? Então, vamos lá. Então, qual é a massa final? Tá, mas qual é o tempo? A massa inicial é 80. E aí tem um detalhe importante. X, é meia-vida. Então, o X é a quantidade de meias-vidas. E cada 30 anos é uma meia-vida. Então, o que nós temos que fazer? Se o tempo é 150, o x que nós vamos usar tem que ser 150 dividido por 30, que são exatamente 5 meias-vidas. Ele vai diminuindo a cada 30 anos pela metade. Vamos pensar assim, certo? Ok. E aí, o que tem que fazer, então? 80 dividido por 2 elevado a 5. Então, aqui é o 5, que é o x, que é a quantidade de meia-vida. Simples assim. Na verdade, nós temos que entender a contextualização para fazer o cálculo. Então, é 80 dividido por 32, correto? 2 vezes 2, 4, 8, 16, tá vendo? E 32. Bom, professor, mas como é que eu vou dividir 80 por 32? Assim, você vai pegar 80, tá bom? E você vai dividir por 32. Então, vamos lá. Então, aqui vai dar 2 vezes 32 dá 64. Olha só, que corta aqui, dá 7, 10 menos 4 dá 6, que vai sobrar 16. Aí você vai descer a vírgula aqui, um zero aqui, desculpa, e vai colocar uma vírgula aqui, que vai dar 5. Então, depois de 150 anos, ou 5 meias-vidas, vai ser 2,5 gramas ou 2,5 kg, que aqui é a alternativa B de bola. Não esqueça então de deixar seus comentários, tá legal? Curtir os vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, nos ajude a crescer e ajudar mais pessoas a compreender essas situações que envolvem o nosso cotidiano, tá legal? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!